Meu nome é Corsário Frank Omar, e hoje vamos falar sobre mais um membro de nossa confraria, Henry Morgan. Sir Henry Morgan. Imaginem vocês que um homem que morreu em casa, como Henry Morgan, morreu na Jamaica em 25 de agosto de 1688 e foi enaltecido por toda uma região no dia de sua morte. Imagina. O Duque de Albemarle ficou extremamente arrasado e ordenou um velório oficial com uma salva de 22 tiros de canhão. Depois o corpo de Henry Morgan foi levado para a King's House, em Port Royal, onde permaneceu com grande pompa para que amigos e conhecidos pudessem prestar seus últimos respeitos. Depois o corpo foi colocado numa carreta de canhão e assim ele foi levado. Até Drake deu tiros de canhão em sua homenagem, num total de 22 tiros. Foi uma despedida e tanto para um bucaneiro. Um homem que saqueou, matou, realizou inúmeros ataques a assentamentos espanhóis, usou de torturas brutais para extrair informações de suas vítimas. Um corsário realmente admirável. No início de sua carreira, ele rapidamente assumiu um grupo de corsários, um grupo de corsários e piratas, mais conhecidos como Confrades da Costa. E assim começou uma verdadeira carreira de saqueamentos e ataques a grandes cidades. Quando ele assumiu a liderança dos Confrades da Costa, ele saqueou Porto Príncipe, em Cuba, e depois atacou Porto Belo. Em 1671, a cidade do Panamá, que era considerada na época a mais rica das regiões do Novo Mundo. E assim, 3 anos depois, ele foi condecorado com o título de nobreza por ninguém menos que o rei Carlos II. Tinha uma vida estável, era casado e muito feliz com a dama Mary Elizabeth Morgan durante mais de 20 anos. Foi um empresário astuto, adquiriu centenas de acres de terras na Jamaica e era um negociante extremamente bem-sucedido. Nasceu em Glamorganshire, no país de Gales, em torno de 1635, e pouco se soube sobre sua vida. Há uma probabilidade dele ter sido sobrinho de 2 militares, o major-general Sir Thomas Morgan e o coronel Edward Morgan, que mais tarde viria a ser governador de Jersey. Determinado a seguir seus tios na carreira militar, Henry Morgan, em 1654, se juntou a uma força militar liderada pelo Major Payne, pelo Almirante Payne e pelo General Venables, que tinha como objetivo capturar a cidade de Hispaniola. Mas os espanhóis resistiram bravamente e tanto Payne quanto Venables tiveram que se retirar. Agrupados, os militares tentaram atacar a Jamaica, com muito mais sucesso do que na ação anterior, provavelmente porque haviam bem menos soldados espanhóis para garantir a retaguarda da ilha. E assim a Jamaica se tornou oficialmente britânica, tornando-se um porto seguro para a Marinha Real e muitos corsários. Assim, em 1663, liderou um ataque que arrasou com a cidade de Vila Hermosa e também saqueou Gran Granada, na Nicarágua. Retornando a Jamaica em 1665, Henry Morgan agora era um homem de
de uma certa importância militar. Tudo começou a mudar quando o líder dos corsários e bucaneiros jamaicanos, Edward Mansfield, foi executado por espanhóis em Havana, e Henry Morgan o substituiu com naturalidade, tornando assim o almirante dos confrades da costa. Mas o que eram os confrades da costa? Era uma turbulenta fraternidade, cujos membros eram unidos pelo amor à aventura, pela atração pelo ouro e pelo ódio à Espanha e aos espanhóis. Como almirante dos confrades da costa, a primeira ação de Henry Morgan foi atacar Santa Maria de Puerto Príncipe. Assim, ele e seus bucaneiros partiram para Cuba, mas do outro lado, as autoridades locais ficam sabendo que Henry Morgan está partindo para lá e tratam de enterrar todos os seus tesouros, ao mesmo tempo em que erguiam defesa sobre o assalto iminente. Quando Morgan chegou, viu que todos os caminhos para chegar até Porto Príncipe estavam intransponíveis. Teve que fazer com que os homens dessem uma longa volta por uma floresta, e assim, atacando pelo outro lado, Morgan e seus bucaneiros logo conseguiram atingir o alvo, e por mais que os habitantes locais tentassem se defender, logo sucumbiram. Com a cidade dominada, os bucaneiros de Morgan capturaram o máximo possível de homens, mulheres e crianças e os aprisionaram dentro de uma igreja. E então estabeleceram um preço por cabeça por cada prisioneiro que ali ficou. E esses prisioneiros não iriam receber nem água e nem comida enquanto não fossem resgatados. Muitas pessoas morreram durante esse cerco. Outras pessoas surgiram com ouro suficiente para realizar o resgate. Estas pessoas foram salvas. Um novo ataque viria a acontecer em Puerto Belo, no Panamá. Era a terceira cidade do Novo Mundo e oferecia ricos botins. Empenhando-se nessa captura, Morgan se determinou a conhecer todos os pontos fracos do porto, e em junho de 1668, Morgan rumou com 12 navios para a Baía de Boca del Toro, que fica a oeste de Porto Belo. Então lá, Morgan ordenou que seus bucaneiros descessem da embarcação e remassem por canoas até atingir o alvo. Como um grande estrategista que era, Morgan precisava dominar o posto de observação da cidade. Mas eis que 2 sentinelas viram sua chegada e dispararam tiros de aviso. Soldados do lugarejo acionaram um alarme e todos os cidadãos dali se colocaram a fugir. Os homens de Morgan invadiram a cidade esperando um fogo cerrado imenso, mas somente um tiro de canhão veio a ser disparado por eles. E mais uma vez os bucaneiros, invadindo a cidade e capturando o máximo possível de homens, mulheres e crianças, os trancaram dentro de uma igreja. E os bucaneiros subiram até uma pequena colina, onde conseguiam ver todo Puerto Belo. E de lá começaram a disparar sobre o castelo de Santiago, matando um a um. Dali o próximo alvo era San Jerônimo e Santiago. Santiago era um alvo bem mais difícil, e Morgan usou de táticas infames, sabendo-se que se ele atacasse a céu aberto para atingir o castelo, ele seria atingido e todos seus homens morreriam. Então o que Morgan fez? Foi lá na igreja, não fez nenhuma oração, pegou todos os homens, mulheres e crianças e saiu correndo pelo campo aberto, usando eles como escudo. Dessa forma, os tiros eram disparados e os inocentes iam morrendo. E assim, os bucaneiros de Morgan iam avançando. Por outro lado,
outros bucaneiros de Morgan subiram por escadas, e ao entrarem no castelo, imediatamente içaram uma bandeira vermelha, informando aos outros soldados, outros bucaneiros de Morgan, que eles deveriam atacar. 45 dos soldados da guarnição foram mortos, sendo que o guardião da artilharia do castelo foi tão humilhado que pediu para ser morto. Tendo tomado o castelo de Santiago, Morgan queria São Felipe, mas o líder da guarnição resistiu. Isso até chegarem os bucaneiros ferozes de Morgan. Quando eles chegaram, o líder da guarnição imediatamente mudou de ideia. Morgan não capturou apenas uma cidade, mas os principais fortes de Puerto Belo. Morgan então enviou uma carta ao presidente do Panamá, Dom Agustín de Bracamonte, e exigiu 100.000 pesos de prata, ou o contrário, a cidade seria destruída. Furioso com a ousadia de Morgan, Bracamonte reuniu 800 dos seus melhores homens e enviou para expulsar os bucaneiros de Puerto Belo. Estes soldados conseguiram chegar até Puerto Belo e montaram acampamento, embora muitos tenham morrido no meio do caminho porque eram muitos pântanos, más condições, e eles mesmos não tinham estrutura para estarem atacando como soldados. Em 3 de agosto, eles resolveram se render e enviaram a Morgan um pagamento de 4.000 pesos em moedas de ouro, 40.000 pesos em moedas de prata e muitas arcas cheias de prataria, além de barras de prata no valor de 43.000 pesos. A captura de Porto Belo e a quantia que Morgan conseguiu arrecadar foi uma das melhores campanhas que um bucaneiro conseguiu realizar na história. Voltando para Port Royal, na Jamaica, Morgan foi tratado como um rei. Suas proezas chegaram até Londres, onde um embaixador espanhol fez uma petição ao rei Carlos II, solicitando a prisão de Morgan por roubo e a devolução do que Morgan roubou, mas o rei recusou. Em outubro de 1668, Morgan partiu para Isla Vaca. Lá se juntou ao capitão Edward Collier, comandante da fragata Oxford da Marinha Real, que carregava um arsenal de 34 canhões. Eu lembro como se fosse hoje. O governo britânico enviou o Oxford para a Jamaica e suas cercanias. O Oxford foi como um corsário, como um navio corsário, para manter os espanhóis acuados e também se apoderar do máximo de riqueza possível. Em janeiro de 1669, a frota de Morgan consistia de um total de 10 navios e mais de 700 homens. E eles haviam estabelecido como meta atacar a cidade de Cartagena. Esta ação teve um final surpreendente. Eu lembro que Morgan e seus homens começaram a beber, farrear e disparar seus revólveres para celebrar a decisão de atacar Cartagena. Mas um desses tiros atingiu um barril de pólvora e o navio explodiu. O Oxford afundou rapidamente e matou 350 membros da população. Morgan escapou milagrosamente. Ele estava entre os 10 que conseguiram sobreviver. Aquela explosão destruiu qualquer ideia de Morgan de tomar Cartagena. Por isso ele resolveu buscar a lagoa de Maracaibo, na costa da Venezuela. E eles iam saquear vários portos por lá. Entretanto, Dom Alonso del Campo, que era o almirante da frota das Índias Ocidentais da Espanha, dirigiu 3 navios de guerra para Maracaibo com a intenção de bloquear a saída da lagoa e impedir que Morgan escapasse. Então Morgan usou de uma estratégia pouco convencional.
Ele havia capturado um navio cubano. E qual foi sua ideia? Disfarçou o navio de guerra, fez buracos nas laterais do navio e ainda colocou troncos de árvore ali para simular a existência de canhões. Depois, no convés do navio, ele colocou troncos em pé e colocou roupas nesses troncos para que parecessem marinheiros e encheu o navio de pólvora e rastilhos. Então os piratas inimigos rumaram para o lado do navio de Morgan e ficaram parelhos a ele. Então o navio inimigo foi preso pelos bucaneiros de Morgan por ganchos. Os rastilhos foram acesos e os 12 bucaneiros que estavam a bordo escaparam em seus barcos. Depois de alguns segundos, o navio mercante explodiu e explodiu Madalena com ele. O Madalena afundou sem deixar vestígios. Os outros 2 navios fugiram dali, mas um encalhou num banco de areia e o outro foi rapidamente dominado pelos bucaneiros de Morgan. Mas para sair dali, Morgan teria ainda que negociar com Dom Alon. E assim iniciou uma negociação, mas ela acabou não dando em nada. Então Morgan tomou como decisão que deveria enganar o espanhol. Então o que Morgan fez? Pegou os seus bucaneiros, colocou-os em barcos indo para a terra firme, deixou com que os soldados de Dom Alonso vissem eles passando, e assim Dom Alonso pensou que Henry Morgan iria fazer um ataque frontal a ele por terra firme. No dia do ataque, Dom Alonso concentrou toda a sua força em terra firme, mas os bucaneiros de Henry Morgan, antes de chegarem à terra firme, recuaram para as embarcações sem serem vistos e dentro do navio passaram tranquilamente na frente do forte de Dom Alonso, seguindo rumo ao mar. De volta à Jamaica, novamente Henry Morgan foi recebido como um herói. Mas se na Jamaica tudo estava muito bem, em Londres as coisas andavam muito mal. Os espanhóis realizavam muitas ameaças ao governo britânico. E assim, em 2 de abril de 1672, Henry Morgan foi preso e voltou para a Inglaterra no Welcome de Sua Majestade. Passou boa parte do tempo na cadeia, passando seus conhecimentos de como tornar os fortes mais seguros na Jamaica. Ficou muito tempo esperando como seria o seu destino, mas ao invés de ser preso em definitivo, ao contrário, em 22 de janeiro de 1674, Henry Morgan foi nomeado cavaleiro pelo rei Carlos II. Ele ficou tão grato que presenteou o rei com uma caixa de rapé decorado com seu retrato e ornamentado com diamantes. Pouco tempo depois, o governador Lynch foi demitido de seu cargo na Jamaica e substituído por Lord Vaughan como governador. E o recém-nomeado cavaleiro Sir Henry Morgan se tornou governador substituto. Mas em 1682, Morgan renunciou. Após isso, Henry Morgan refugiou-se totalmente na bebida. Em seus últimos anos de vida, Henry Morgan estava pálido, magro, com olhos amarelados e uma barriga proeminente. Participava de bebedeiras com seus amigos que duravam às vezes uma semana, até que seu corpo inchou tanto que ele não coube mais em seu casaco. Henry Morgan morreu aos 53 anos em 25 de agosto de 1688. 4 anos depois, em 7 de junho de 1692, um terremoto associado a uma onda atingiu Port Royal,
que foi o lar de Henry Morgan durante anos, destruindo tudo totalmente. O número de mortos foi estimado em 2.000 a 3.000 e somente 200 casas sobreviveram à tragédia. Port Royal não foi reconstruída. Kingston se tornou posteriormente o maior porto da ilha, embora visto como herói e tendo atingido uma vida com grande status social. Henry Morgan certamente deve ser lembrado como um dos mais bem-sucedidos e desumanos piratas de todos os tempos. E esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a vida deste grande corsário, Sir Henry Morgan. Quando o assunto é pirataria, Corsário Frank é a referência, pois enquanto os autores estão buscando referências em livros, documentos e histórias contadas, eu estava lá.